Bom dia, gente. Dando início agora à nossa aula de biologia, aula de revisão para a prova parcial do terceiro bimestre, nono ano. Primeiramente, eu quero trazer para vocês o raio-x da prova, tá? Quais são os assuntos e quantas questões são de cada assunto. Os assuntos que vão cair são esses dois, relações ecológicas e sucessão ecológica, certo? E as questões são 6 questões de relações ecológicas e 4 questões de sucessão ecológica, tá bom? Então, é uma prova dividida em questões objetivas de marcar ou subjetiva de responder, tá? Mas todas as questões a gente vai revisar agora a partir dessas 9 aqui que eu coloquei para vocês, tá certo? Essa aula, a continuidade dela vai ser na sexta-feira, ou ao vivo ou gravada. Eu prefiro ao vivo, tá? Então, vamos logo marcar aqui o nosso compromisso de estar 9 horas, sexta-feira, online, ao vivo, tá? No Meet. Vou deixar o link já já na agenda de vocês. Então, para esse momento de hoje, eu quero que vocês respondam essas questões baseadas no livro, tá? Que nós iremos corrigir na sexta. Responda as seguintes questões. Primeira questão: o que caracteriza uma colônia? Colônia é um tipo de relação, eu quero que você diga como a colônia acontece e citar exemplos, tá? 2. O que caracteriza uma sociedade? Sociedade é outro tipo de relação, um pouco mais complexa e mais interessante do que a colônia, certo? No livro de vocês também explica bem certinho o que é uma sociedade, quais são as semelhanças e diferenças, e também quero que você cite alguns exemplos, tá certo? 3. Quais as semelhanças e diferenças entre uma colônia e uma sociedade? Vocês vão descobrir que elas são muito semelhantes em alguns aspectos, porém totalmente diferentes em outros aspectos, certo? Mas eu já adianto que ambas são harmônicas. Então, para ajudar vocês, você já pode colocar aqui uma das semelhanças é a harmonia que tem entre entre os indivíduos dessas duas relações, tá bom? Quarta questão: o inquilinismo é uma relação ecológica que gera perdas para a espécie inquilina. Julgue a alternativa afirmativa como falsa ou verdadeira e explique o porquê. Então, eu coloquei aqui, ó, uma expressão, tá? Eu quero que você leia essa expressão, diga se está falsa ou se está verdadeira e explique por quê, tá certo? Quinta questão: cite os tipos de parasitismo e o que caracteriza esta relação. Será que é uma relação benéfica? Será que é uma relação neutra? Ou será que ela é maléfica? E quais os tipos de parasitismo, tá? Eu já expliquei para vocês, tanto em sala de aula quanto online, ao vivo, o que significa quais os tipos de parasitismo. Sexta questão: quais os tipos de relação que ocorrem em uma população e em uma comunidade? Eu considero que a sexta questão vai exigir um pouquinho mais de vocês, de atenção, de perspicácia, de esperteza, tá? Para vocês responderem. Não vou dizer agora. Essa vai ser a nossa questão um pouco mais capciosa que a gente vai responder na sexta-feira. Sétima, diga quais as etapas de uma sucessão ecológica. Sucessão ecológica é um fenômeno incrível que acontece no meio ambiente sem alteração e sem a intervenção humana, onde onde ecossistemas devastados, eles voltam a florescer sozinhos. Então, é um processo extremamente lento. Algumas ilhas, por exemplo, que foram destruídas, só voltam a crescer depois de 120 anos no mínimo, e é um processo que acontece primordialmente sem a ajuda humana. Não tem ninguém para plantar, ninguém para colocar animais, e aquela ilha ela pode se recuperar sozinha. Tá? Então, esse é o processo de sucessão ecológica. E nessa questão 7, eu peço que vocês digam quais as etapas. No livro também tem, tá? Procura no sumário, capítulo onde tem sucessão ecológica, e pesquisa quais são as etapas dessa sucessão. Oitava, quais as diferenças entre uma comunidade pioneira e uma comunidade clímax? Clímax é aquela comunidade final, e pioneira é a que começa a surgir num ambiente sem vida. Quais são as principais diferenças entre elas? Oitava, qual a importância dos líquens na sucessão ecológica? Os líquens são estruturas compostas por dois organismos
é uma relação ecológica mutualística, formada por algas e fungos, e elas são essenciais no início de um ecossistema. Quero saber qual a importância desses líquens nesse processo. Tá certo, gente? Então, a aula de hoje é para você copiar essas 9 questões. Se quiser responder, já responde, mas a gente vai responder todas ao vivo sexta-feira. Tá bom? Então, a nossa aula de hoje é apenas isso, já para você ter o contato com os assuntos da prova e já responder para nós apenas corrigirmos na sexta, tá bom? Então, agora eu vou postar esse TD no Class, postar essa aula gravada também ou na agenda da escola, deixando o aviso no Class e deixar o link da aula ao vivo na sexta-feira. Ok, gente? Então, até mais e até as próximas aulas. Um abraço!